Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu venho mais uma vez trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem de encorajamento e direção para a sua vida. E eu estou muito feliz por estar aqui orando com você e pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Irmãos, Deus é bom, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E grandes são as misericórdias, elas duram para sempre. E eu tenho certeza que se Deus me trouxe aqui, é porque Ele quer falar com você hoje. Eu estava aqui meditando na palavra, eu estava buscando ao Senhor, e Deus tocou muito forte numa passagem que eu quero compartilhar com você. Por isso, se você está entrando aqui hoje, eu entendo como um sinal de Deus de que eu preciso estar orando por você a partir de hoje. E eu quero trazer ensinamentos que vão mudar a sua vida se você colocar em prática. Irmãos, nós já somos milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil que têm acompanhado essa corrente de oração e todo dia eu recebo muitos testemunhos. Ontem mesmo uma mulher me disse que foi curada através da minha oração, a sua filhinha também já está acompanhando as orações. Irmão, se tem uma coisa que me deixa feliz, é quando eu vejo uma criança ou eu fico sabendo que uma criança está acompanhando as orações. Isso não tem preço. É maravilhoso saber que a palavra do Senhor tem atingido tantos corações. E por isso você que está entrando aqui pela primeira vez, saiba que você não está sozinho. Nós estaremos unindo a nossa fé. E eu quero então que você escreva aqui abaixo o seu primeiro nome e a frase: "O meu milagre vai chegar hoje". Amém? Escreva aí, por favor. Isso vai te encorajar a acreditar nessa verdade, que o seu milagre está chegando, que Deus tem algo grande para você. Oh, meu irmão, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver os planos do Senhor e saiba que a oração é a chave da vitória. Se você fizer a oração da manhã e a oração da noite todo dia comigo, eu tenho certeza, Deus vai transformar o seu choro em riso, a sua tristeza em alegria e Ele vai fazer com que as trevas se tornem luz. E eu tenho presenciado aqui muitos irmãos que têm participado de manhã e à noite e eles têm vivido uma grande transformação. Por isso eu peço para você, coloque o seu celular 5 minutos antes para orar. Eu tenho um encontro marcado com você, tá bom? Inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil e prática. E saiba que você não vai pagar nada para você se inscrever aqui e todo dia você vai receber um alimento espiritual que vai transformar a sua vida. Amém? Irmãos, para começar a mensagem de hoje, eu quero ler com você um trecho do Salmo 34 que diz assim: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido." Aleluia! Talvez você tenha passado por uma experiência de abandono, seja por um amigo, um parceiro ou um familiar que decidiu deixar a sua vida. Ou talvez você tenha sido traído por alguém que você amava, que você confiava. E isso fez com que você se sentisse desiludido, magoado. Ou pode ser também que você esteja lidando com a morte de alguém querido, sentindo como se um pedaço tivesse sido arrancado de você. Ou talvez você está enfrentando uma doença, uma situação difícil na área das finanças. Enfim, independente da causa da sua dor, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Irmãos, nós como cristãos sabemos que a vida não é fácil, mas Jesus nos disse: "Tenham bom ânimo, eu venci o mundo." E eu sei que muitas vezes as lutas são tão grandes que a gente começa a questionar: por que será que eu estou passando por isso? Será que eu realmente estou com Deus? Será que Deus está comigo? Mas irmãos, é exatamente nesse momento que Deus quer se revelar a nós de maneira surpreendente. Deus é capaz de nos confortar, nos encorajar e nos curar mesmo quando a gente se sente perdido. Eu estava aqui meditando na palavra e eu comecei a lembrar de vários exemplos da Bíblia que mostram homens e mulheres desencorajados e que Deus apareceu para eles através de um anjo ou o próprio Senhor Jesus apareceu. Eu me lembro aqui do caso de Gideão. Aquele menino era o menor da sua casa. Ele estava completamente desanimado porque toda a sua família, a nação de Israel estava devastada, sofrendo humilhações, vivendo na miséria. E então um anjo apareceu para ele e disse: "Homem valente, não tenha medo. Deus fará com que você derrote um exército sozinho, na sua força." Nós vemos também o exemplo de Josué. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, o Senhor disse para ele: "Seja forte e corajoso. Não temas, porque a partir de hoje ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida."
Oh, meus irmãos, isso nos mostra que Deus está sempre nos encorajando a seguir em frente. Nós vemos o exemplo também do apóstolo Paulo. Quando ele estava no final da sua vida, ele já tinha sido julgado em Jerusalém e agora estava sendo levado para ser julgado em Roma. Só que naquele momento o apóstolo Paulo se sentiu mais desencorajado de todos. E foi então que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, tenha coragem, você vai testemunhar do meu nome em toda Roma. Irmãos, eu tenho certeza, Jesus está vivo da mesma maneira e Ele quer falar com você hoje. Como nós acabamos de ler, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Eu sei que muitos de vocês, quando se sentem mal, quando passam por esse momento de depressão, ansiedade, carência emotiva, muitas vezes você tenta preencher o seu vazio com álcool, com drogas, muitas vezes ficando horas e horas na academia ou então trabalhando 16, 18 horas por dia. Irmãos, essas coisas podem trazer um alívio momentâneo, mas não trazem uma cura genuína, porque só Deus pode fazer isso por você. E o rei Davi, o mesmo homem que escreveu o salmo que nós lemos agora mesmo, sabia muito bem disso. A Bíblia diz que depois que ele cometeu um pecado da carne, ele se deitou com uma mulher casada. Davi se sentiu muito envergonhado, muito indigno de estar na presença do Senhor, e ele então escreveu o Salmo 51. Depois você pode ler na sua casa todo o salmo, mas ele disse assim no versículo 12, preste atenção: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha isso, irmãos, Davi estava pedindo aqui que Deus devolvesse a alegria da salvação. Eu sei que muitos de vocês já conhecem a palavra, já foram salvos por Jesus, mas agora falta alegria, falta aquele coração disposto a obedecer, aquele coração que ama ao Senhor sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para a vida de Davi, percebemos que ele teve o seu coração partido várias vezes, por ele mesmo e pelas outras pessoas. Mas Davi sempre encontrou conforto e esperança no Senhor. Em várias passagens da Bíblia, nós percebemos que o rei de Israel enfrentou dificuldades, momentos de tristeza profunda. Por exemplo, o Salmo 31, ele compôs enquanto estava fugindo do rei Saul. E ele dizia que a vida dele estava sendo consumida pela angústia e que os seus ossos estavam enfraquecendo de tanta tristeza. E um outro momento em que Davi também foi despedaçado foi quando seu filho Absalão morreu. A Bíblia conta que Absalão se rebelou contra o seu pai e tinha tentado tomar o seu trono. E como um castigo de Deus, ele acabou morrendo durante uma batalha. E Davi, mesmo sendo traído, perseguido pelo seu próprio filho, ele sofreu tanto com aquela perda que desejou morrer em seu lugar. Dá para imaginar isso? Esse é o amor de um pai. É o amor de alguém que tem compaixão. O amor de alguém que conhecia a Deus, que conhecia o amor de Deus. E por isso Davi, mesmo diante de tanta dor, ele sempre se voltava para o Senhor. Ele sabia que o Senhor estava pronto para cuidar dele. Tanto é que ele disse no Salmo 147 que somente o Senhor é capaz de curar um coração quebrantado e curar suas feridas. Então, meu irmão, você que está aqui sofrendo hoje, você que tem passado por dificuldades, saiba que eu também já passei por vários momentos difíceis, vários desertos, mas eu presenciei a mão do Senhor me tirando de cada aflição. Como está escrito no Salmo 34, o versículo 19, que o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Guarde essa promessa no seu coração. O Senhor vai te livrar de todas as aflições e você vai sair mais fortalecido desse deserto. E para isso você tem que parar de ficar se lamentando, parar de ficar chorando pelos cantos e principalmente você tem que sempre liberar o perdão. Irmãos, tem muitas pessoas aqui tomando veneno e esperando que a outra pessoa que a feriu acabe morrendo. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, se você não liberar o perdão, se você não perdoar quem te feriu, esse veneno vai te matar. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque a porta para demônios é a porta da falta de perdão. Quantas pessoas estão com o coração ferido e agora vivem reclamando, falam mal da outra pessoa, estão infelizes com a vida e amarguradas. Por isso, irmãos, a maior necessidade nossa é ter Jesus no coração, mas também deixar que Ele faça mudança no nosso coração. E por incrível que pareça, até mesmo uma situação difícil, uma situação ruim, Deus pode converter para o bem. Veja, por exemplo, a traição de Judas a Jesus.
por mais dolorosa que tenha sido, foi fundamental para provocar o maior evento da história, a cruz que nos salvou. E isso significa que qualquer pessoa pode entrar então na sua vida e fazer o que ela quiser? É claro que não. O acesso que essas pessoas têm na sua vida é limitado pelo escudo de Deus, pela soberania do Senhor. Deus está no controle de tudo e nada acontece sem que Ele permita. Amém? O profeta Isaías disse há milhares de anos antes da vinda de Jesus que um dia Jesus viria para curar os corações quebrantados, mas para que isso acontecesse, Ele seria um homem de dores, um homem que passaria por muitas provações. Então, se Jesus passou por tudo isso e venceu, por que é que você não vai vencer? É claro que a vitória já é sua. Basta que você tenha os olhos espirituais, que você enxergue a sua vida com os olhos da fé. E aí você vai conseguir superar os sofrimentos, assim como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4. Eu quero só ler esse versículo e em seguida nós já vamos orar. Olha o que ele disse: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fixar os olhos em Jesus, em nada mais, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor. E se você olhar para Jesus com seus olhos da fé, com certeza Ele vai atender o seu pedido, Ele vai receber a sua oração, tá bom? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor agora. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Queremos Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, pela Sua bondade e misericórdia. Oh, meu Deus, nos ajude a enxergar o tamanho da bênção, que é estarmos vivos, que é poder viver os planos que o Senhor tem para nós. Pai, eu Te louvo e Te agradeço pela vida de cada irmão e cada irmã. Eles têm orado aqui comigo todos os dias, meu Pai, de manhã e à noite. Muitos têm deixado seus afazeres e têm separado minutos para estar aqui na Tua presença. Por isso eu peço, Senhor, abençoa a vida, a casa, a família, o trabalho, os estudos e tudo que precisa ser tocado pelo Senhor. Entra com Teu Espírito Santo no coração deste filho e desta filha, para que a Sua luz brilhe no mundo através das suas vidas. Oh, meu Deus, usa essa pessoa que está aqui comigo para alcançar aquela alma perdida que precisa tanto de Ti, mas ainda não Te conhece. Senhor, nós somos pecadores e por mais que nós tentemos, a gente não consegue seguir a Tua palavra como deveríamos. Por isso, tem misericórdia de nós. Oh, meu Deus, eu oro também para que o Senhor cuide de cada coração partido que se apresenta diante do Senhor agora. Da mesma forma que o Senhor fez com o rei Davi em todas as situações em que ele esteve desesperado. Toque, meu Pai, nesta pessoa agora. Restaura a vida dela completamente, porque somente o Senhor pode nos dar conforto e esperança nos momentos de tristeza e de dor. Oh, meu Deus, eu Te peço também, Senhor, ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram e a aprender com essas experiências para crescermos e nos tornarmos cristãos melhores, segundo a Tua vontade. Pai, nos ensine também a construir relacionamentos saudáveis com essas pessoas e nos mostre que mesmo nas piores situações podemos encontrar propósito e significado para a nossa vida. Obrigado, Jesus, por oferecer a Sua vida na cruz para que hoje nós pudéssemos ser salvos. E nós Te louvamos também, Senhor, por podermos chamar o Senhor de Pai. Eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor também é Pai e o Senhor nos ama com esse mesmo amor. O amor que foi capaz de sacrificar o Seu próprio Filho por amor a nós. Ó Deus, nós nunca conseguiremos entender a grandeza do Teu perdão. Por isso hoje nós somos indesculpáveis se não perdoarmos ao próximo. Senhor, tira de nós toda mágoa, todo mal, tudo aquilo que possa se levantar contra nós, que o Senhor nos blinde e nos proteja, e que o nosso coração seja a imagem do Senhor Jesus, que a gente possa seguir os Seus passos e que o Senhor nos capacite para isso. Em nome de Jesus, eu como ministro do Evangelho, eu libero a bênção, eu abençoo, eu declaro a cura, o milagre, a transformação na vida deste homem e desta mulher.
Em nome de Jesus eu abençoo todo o trabalho, tudo que essa pessoa está buscando no Senhor. Eu te peço, meu Pai, responde esta oração. Faça com que essa pessoa receba o seu milagre e que grandes coisas aconteçam para louvor e honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas,
com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim, tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo.
E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural.
Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade.
A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.